como se dá o processo da regeneração, ou seja, de Cristo ser formado em nós. Este é o assunto do discipulado de hoje, que é o 17º da nossa série. Se você está acompanhando aqui na estreia desse vídeo, quero saudá-lo, e também a você que estiver assistindo depois de publicado já no canal A Deus Toda a Glória, seja muito bem-vindo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você os assista. Nós temos uma playlist, eu mudei o nome da playlist e coloquei simplesmente Discipulado, e você encontra essa playlist no canal A Deus Toda a Glória. Vou deixar no final aqui do vídeo também a playlist para você poder clicar e escolher o vídeo que você quer assistir. O ideal, é claro, é que você assista na sequência, desde o primeiro vídeo, intitulado Vinho Novo em Odres Novos. Creio que é esse o título, se não me falha a memória. E eu quero então convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Nós estaremos, como eu disse, falando sobre como se dá o processo da regeneração, ou seja, de Cristo ser formado em nós. No vídeo anterior, nós iniciamos o assunto regeneração, mostrando a importância de nascermos de novo. Por que é necessário nascer de novo? Será que você já nasceu de novo? E se nasceu de novo, você está tendo em sua vida este processo de regeneração, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que dá muito bom fruto para a glória de Deus? Desde já, eu quero dizer que este processo não é obra da carne, não é obra humana, é obra do Espírito Santo de Deus operando em nós. É o poder do Evangelho que nos regenera. E nós, então, estaremos tratando no vídeo de hoje a respeito de como se dá esse processo de regeneração. É muito importante que você assista com a máxima atenção e que você esteja com a sua Bíblia também em mãos para acompanhar os vários versículos que nós vamos ver aqui. Eu espero ser o mais objetivo possível. Eu já orei a respeito disso, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que eu consiga ser objetivo e para que esse vídeo não fique muito longo. Infelizmente, algumas pessoas, quando veem que o vídeo é longo, nem assistem. Mas este vídeo, eu espero, será objetivo. E caso para você seja longo, se você estiver assistindo depois que ele já estiver publicado no canal A Deus Toda a Glória, então assista em 2 ou 3 partes, mas é importante que você assista com atenção e acompanhando na sua própria Bíblia. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Talvez alguém diga, bem, já que esse processo é obra do Espírito Santo, então para que assistir esse vídeo? Vamos deixar tudo por conta dele. Mas aí é que está a questão. Nós podemos atrapalhar esse processo. Esse é o problema. A vontade de Deus é a nossa regeneração em Cristo. Mas ele respeita a nossa vontade, queridos irmãos. Ele não nos obriga a sermos transformados. Ele nos convida a nos convertermos a Cristo, a sermos uma nova criatura. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento de pecados para que venhamos, assim, pela fé em Cristo, recebermos o Espírito Santo mediante o arrependimento e a fé em Cristo, e assim nós sermos transformados pelo poder de Deus em nós. E como se dá esse processo? E como não atrapalhar esse processo? Por que que em algumas pessoas esse processo acontece mais depressa do que em outras pessoas? Será que esse processo de regeneração está acontecendo na sua vida? Será que você já nasceu de novo? E se já nasceu de novo, Cristo tem sido gerado em você? Porque é disso que vamos falar aqui. Desse processo de Cristo ser gerado em nós. Como ele acontece? Então, vimos no discipulado anterior por que é necessário nascermos de novo. E
creio, você já nasceu de novo, como eu também. Mas e o processo de Cristo ser gerado em nós? Ele está acontecendo? Você tem passado por esse processo? Você está se tornando a cada dia uma nova criatura, transformada pelo poder de Deus, do seu Santo Espírito em nós, e para que venhamos dar muito bom fruto para a glória de Deus, não para a nossa glória, esse processo está acontecendo na sua vida ou não? Porque algumas pessoas ficam apenas estudando a Bíblia, confundindo isso com regeneração. E eu preciso aqui alertar você de que seminário não forma discípulos de Cristo. Não estou desprezando seminários, não estou desprezando o estudo bíblico, mas seminário não forma discípulo de Cristo. Tá? Eu fui professor de seminário e eu posso dizer com propriedade sobre isso. Não forma discípulos de Cristo. Eu conheci muitas pessoas que, na medida em que estavam estudando a Bíblia, estavam se afastando de Deus, porque estavam se tornando pessoas soberbas, orgulhosas, cheias de si, que ficam depois contando quantos cursos de teologia têm, que ficam, arrotando, perdão pela expressão forte, mas é isso mesmo, arrotando o conhecimento bíblico que tem. E, queridos irmãos, cuidado para vocês não se desviarem do verdadeiro caminho que nos conduz a sermos uma nova criatura, que não se trata de estudo bíblico, mas de meditação em Cristo, de nós estarmos lendo a palavra para por ela sermos transformados, e isso juntamente com a oração. Eu já estou antecipando algumas coisas aqui, irmãos. Vamos então para a leitura, que será o texto base do nosso discipulado de hoje. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Quero também lembrar que esta série ela é publicada como estreia no canal A Deus Toda a Glória, todo sábado às 18 horas. Mais uma vez, uma saudação para quem está acompanhando aí no chat, na estreia, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração e que seja muito edificante esse discipulado para a glória de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim, a respeito de Cristo, é o que o texto está falando, amém? Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como você deve ter notado, este texto fala de um novo nascimento, que foi o assunto do discipulado anterior a este, o discipulado de número 16 desta série. E aqui fala que, para que venhamos nascer de novo, e esse novo nascimento, como você mesmo viu aqui no texto, não se trata de um novo nascimento carnal, ou seja, de alguém reencarnar, mas se trata de, em vida, nós sermos novamente gerados. Desta vez, não uma geração de carne, um nascimento de carne, mas um nascimento ou um renascimento espiritual. Nós sermos agora gerados, ou na verdade, Cristo Jesus ser gerado em nós. Isso é maravilhoso e é o assunto que nós trataremos hoje. Como nós sermos regenerados? Nós vimos no discipulado anterior sobre a importância de nascermos de novo, mas não me lembro se foi dito como nascermos de novo. Em primeiro lugar, a resposta está aqui no versículo 12, recebendo a Cristo. A palavra diz no versículo 12 que todos quanto receberam a Cristo Jesus,
Deus nos dá, a nós que o recebemos, o poder de sermos feitos seus filhos, filhos de Deus. Então aquele ditado popular que declara que todos são filhos de Deus, isto não é verdade. Porque, biblicamente falando, filho de Deus é aquele que se parece com Deus. E para se parecer com Deus no seu caráter, é preciso passar por um processo de regeneração, onde Cristo é formado em nós, onde nós vamos cada dia mais deixando o velho homem que andava segundo os desejos da carne, que era instigado por demônios e fazia a vontade do maligno, e agora não, agora nós estamos abandonando essas práticas mundanas, carnais, e estamos nos tornando uma nova criatura para a glória de Deus, sendo cheios do seu Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que sejamos uma nova criatura para a sua glória, que venhamos dar muito bom fruto que glorifique a Deus. Como se dá esse processo? Em primeiro lugar, nós temos que receber a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então, em primeiro lugar, esse processo acontece pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho, por nós conhecermos a respeito de Cristo e não o rejeitarmos. Um dos 10 princípios do ministério do qual eu faço parte, Igreja Bíblica Cristã, é o princípio de não separarmos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. E, lamentavelmente, muitos separam. Muitos dizem que aceitam Jesus, mas, ao mesmo tempo, rejeitam os seus ensinamentos. E rejeitam, às vezes, pelo desprezo, por nem sequer querer conhecer, primeiro, a respeito de quem foi Jesus, do quanto ele nos amou, mas, em segundo lugar, a respeito do que ele nos ensinou. E o próprio Senhor Jesus, certa vez, exclamou: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, ou o que eu vos mando", dependendo da versão da Bíblia. Então, o Senhor nos deu ordenanças, nos deu mandamentos. E mesmo que você veja isso como meros ensinamentos, se você não obedece estes ensinamentos, então ele não é o teu Senhor de fato. Você não tem a Jesus Cristo como teu Senhor. Porém, se ele não é o teu Senhor, não se engane, ele também não é o teu Salvador. Aqueles que o rejeitam como Senhor, aqueles que rejeitam os seus ensinamentos, estão também rejeitando a própria pessoa de Cristo. E com isto, não estão de fato sendo dele. Não estão tendo o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, na sua própria pessoa. Então, não podem realmente crer que estão salvos em Cristo porque não estão em Cristo. Esta é a questão. Então, em primeiro lugar, para que nós venhamos passar pelo processo de regeneração, claro, temos que nascer de novo. E este novo nascimento se dá, em primeiro lugar, por recebermos a Cristo. Vejam mais uma vez o que diz aqui o versículo 12. "Mas a todos quantos o receberam", receberam a quem? A Jesus Cristo. Não é uma questão de mudar de religião, deixar de ser kardecista para ser protestante, ou deixar de ser católico para ser protestante, porque há muitas pessoas de alguma denominação evangélica que não nasceram de novo, que apenas mudaram de religião, que apenas mudaram de denominação. Inclusive, mesmo no meio evangélico, tantas pessoas mudam de igreja evangélica, de denominação evangélica, estavam na presbiteriana, foram para a batista, da batista para a assembleia e assim por diante, e que não nasceram de novo, porque o que receberam foi tradição religiosa, mas não Cristo de fato em seu coração. Então, a questão é, em primeiro lugar, você conhece a Cristo, você ama Jesus Cristo, você
Porque se você o ama, você quer conhecê-lo. Se você não quer conhecer a Cristo, é porque você não o ama. E hoje nem temos mais aquela desculpa de, eu não sei ler direito, né? E por isso eu não entendo o que está na Bíblia. Hoje nós temos versões com a linguagem bem fácil de compreensão, tradução na linguagem de hoje, Almeida, Nova Almeida atualizada, temos a NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, que são versões que são mais fáceis de entender num primeiro momento. Depois eu aconselho vocês irem para uma leitura mais fiel aos textos originais, como, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel. Porém, mesmo naqueles textos com a leitura mais fácil, né, você terá também um crescimento em Cristo. Então não temos desculpa. E mesmo alguém que diga, eu não sei ler bem, eu não tenho boa leitura. Então temos a Bíblia em áudio, temos no próprio YouTube todos os capítulos da Bíblia em áudio, inclusive nessa versão que eu falei, a primeira que eu mencionei, a nova tradução na linguagem de hoje, lida pelo Cid Moreira, uma leitura numa voz tão bonita e até mesmo essa leitura com música de fundo. Então, não temos desculpa. Você pode conhecer o que é dito a respeito de Cristo nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ouvindo, né, a respeito dele nas versões que você escolher. Inclusive eu mesmo já fiz a leitura de todo o evangelho de Mateus. Você encontra isto no canal A Deus Toda a Glória, inclusive na página inicial do canal A Deus Toda a Glória, você encontra a playlist com a leitura do Evangelho segundo Mateus, feita por mim na versão Almeida Corrigida Fiel, porém eu substituí algumas palavras difíceis por palavras mais fáceis, então até mesmo nisso, e procurei também melhorar ainda mais o texto, tornando ele ainda mais fiel, não a João Ferreira de Almeida, mas mais fiel ao texto original em grego do texto Receptus. Bem, dito isto, né, então, que fique claro que é por conhecermos a Cristo, por conhecermos o Evangelho e o recebermos que se dá o início deste novo nascimento. Tá? A respeito disso, por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 4, veja comigo, por favor, 1 Coríntios 4, no versículo 14 e 15, está escrito o seguinte: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Então ele já está dizendo que considerava aqueles irmãos como filhos. Por quê? Vamos ver no versículo 15. Porque, ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, pessoas que cuidariam deles em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo considerava aqueles irmãos seus filhos na fé, porque foi através dele, de Paulo, que eles conheceram o Evangelho de Cristo. Paulo anunciou para eles a Jesus Cristo. Então Paulo os considerava seus filhos na fé. Ainda que naquele momento eles já tivessem outras pessoas os instruindo a respeito de Cristo, mas Cristo começou a ser gerado neles, este novo nascimento começou naqueles irmãos de Corinto, por meio da pregação do Evangelho que Paulo anunciou a eles. Então, foi Paulo que anunciou Cristo àqueles coríntios, melhor dizendo, e eles então, assim, eram, por isso, tidos por Paulo como seus filhos na fé. Da mesma forma, escrevendo a Filemon, Paulo fala a respeito de Onésimo, Epístola de Paulo a Filemon, que fica antes de Hebreus e depois das epístolas que Paulo escreveu aos pastores, né, as epístolas pastorais
que são as duas epístolas a Timóteo e a Tito, nós temos a epístola de Paulo a Filemon. Eu devo ainda trazer um vídeo aqui explicando sobre a ordem dos livros na Bíblia, por que desta ordem, tá? Então, ainda vou ter se Deus quiser, essa oportunidade de trazer este ensinamento aqui para vocês na série do discipulado, tá bom? Então, na epístola de Paulo a Filemon, ele fala a respeito de Onésimo, que era aquele prisioneiro que estava com ele preso e que Paulo, havia evangelizado. E por ele, Paulo, haver evangelizado Onésimo, e Filemon era aquele que era o senhor desse escravo, né? Paulo queria que quando Filemon recebesse esse escravo de volta, já não o recebesse mais como escravo, mas o recebesse como um irmão em Cristo. E aqui, no versículo de número 10, Paulo explica por quê. Peço-te por meu filho Onésimo. Olha só, Onésimo era filho de Paulo, carnalmente falando? Não, mas era alguém a quem Paulo havia pregado o evangelho, apresentado a Jesus Cristo. E, então, por isso, Paulo o considerava um filho na fé. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, Onésimo era alguém que Paulo havia apresentado a Cristo, e esse processo de regeneração havia começado em Onésimo. Ele havia aceitado a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, e então havia se dado o início desse processo de regeneração em Onésimo. E no versículo 11, Paulo faz um trocadilho com o nome Onésimo, que era um nome grego, que significava útil. E aí Paulo vai dizer, o qual noutro tempo, Onésimo, noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, né? Muito, Onésimo, eu te torno a enviar. Ou seja, ele estava enviando Onésimo a Filemon. Onésimo havia agora sido liberto da prisão para voltar para o seu senhor. Acredita-se que talvez ele tenha sido preso porque fugiu, né, da casa do seu senhor, era um escravo fugitivo. Como você sabe, a escravidão naquela época era algo muito normal, muito comum, tá? E quando se fala em escravidão, geralmente aqui no Brasil pensamos apenas em negros, mas não. Os escravos naquela época não eram só negros, né? Eram de povos inimigos, enfim, né? Então haviam escravos de não apenas de cor negra, tá? Então é muito importante lembrar isso. E provavelmente Onésimo não era negro, tá? Agora, é claro que a escravidão é algo errado, tá? E nós ainda no futuro pretendemos ainda tratar também desse assunto. Mas não é o tema de hoje, e se eu ficar aí indo por outras vertentes ficará longo. Mas eu achei interessante comentar também o versículo 10 da epístola de Paulo a Filemon. Para você compreender por que ele falou que era inútil, mas agora é útil, né? Porque agora vai dar muito bom fruto em Cristo Jesus. Então, é pelo Evangelho que se dá o início desse novo nascimento, por nós recebermos a Cristo. Como diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqui vem algo muito importante, porque como se dá o processo do novo nascimento começar em nós? Quando nós recebemos o Evangelho com fé, aceitando em nosso coração essa palavra, ouvindo o Evangelho de bom e reto coração, como o Senhor Jesus explicou a respeito da parábola do semeador, que a semente, quando ela é recebida por alguém que a ouve com bom e reto coração, ela vai dar muito bom fruto, mas com perseverança.
Eu não me lembro exatamente onde esta parábola está em Lucas, porque eu estou me referindo a esta parábola especificamente em Lucas, porque nós temos a parábola do semeador contada também em Mateus e Marcos, mas é em Lucas que nós encontramos este detalhe de recebermos com bom e reto coração, para que essa palavra venha estar produzindo em nós muito bom fruto. Está em Lucas capítulo 8. Se você puder, veja comigo, Lucas 8, versículo 15 e 16. Não só o 15, na verdade. Lucas 8, 15. E aqui caiu em boa terra, ou seja, a semente que caiu em boa terra, a semente da pregação da palavra do reino de Deus, ou seja, do evangelho, de sermos governados pelo Espírito Santo de Deus. Isto é o reinado de Deus em nós. E de nós, no futuro, estarmos, de fato, neste reino plenamente, fazendo parte de um reino constituído por todos aqueles que o amam. Então, Lucas capítulo 8, versículo 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, se nós recebermos a palavra com um coração honesto e bom, ou seja, se a motivação for boa, se nós não estivermos ouvindo com maldade, mas recebendo como de fato é a palavra de Deus, então haverá essa regeneração em nós. Daremos muito bom fruto, mas com perseverança. É tão interessante, né? Ser mencionada a perseverança aqui, queridos irmãos. E eu até anotei uma referência ali nesse trecho em Lucas. Deixe-me ver o que foi que referência é essa. Ah, sim, a Colossenses 1:23, que diz assim, Colossenses 1:23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, é recebermos o evangelho, é recebermos a Cristo e nos mantermos em Cristo. Nós continuarmos crescendo em Cristo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, pelo evangelho. Em segundo lugar, o processo da regeneração se dá em nós porque recebemos esse evangelho com fé. Aos que creem no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Então, como você tem ouvido o ensino do evangelho? Por exemplo, esse discipulado. Você tem recebido essa palavra com fé ou com desconfiança? Você tem, de fato, guardado essa palavra no seu coração ou desprezado essa palavra? Você tem querido se unir a Cristo e conhecer a Cristo, ou você o tem desprezado, não quer conhecer os seus ensinamentos? Então, por isso, por exemplo, é importante você diariamente meditar no Novo Testamento. Como você sabe, no nosso ministério nós temos um plano de leitura da Bíblia em um ano e, infelizmente, há aqueles que desprezam esse plano de leitura. Se você não tem tempo de ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, como é no nosso plano de leitura, pelo menos o Novo Testamento leia. No nosso plano de leitura, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes a cada ano, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Então, por exemplo, agora, nesse momento que eu gravo esse vídeo, dia 1º de setembro de 2023, estamos entrando hoje na leitura de Lucas capítulo 7. Apenas um capítulo hoje, e mesmo assim há pessoas que desprezam, né? Eu tenho que ficar lendo só o que está no plano de leitura? Não. Claro, você pode ler o que está no plano de leitura e também outros textos que você quiser, né? Eu não leio apenas a leitura do dia, em cada dia. Eu leio também aquilo que o Espírito Santo de Deus me move a ler. Mas se eu não seguir o plano de leitura, eu acabo não conhecendo toda a palavra de Deus. Eu acabo lendo apenas aqueles trechos prediletos, compreende? E nós temos que conhecer todo o conselho de Deus para nós.
Em terceiro lugar, como se dá esse processo? Quando, mediante o conhecimento de Cristo, nós morremos para nós mesmos para que venhamos renascer, para que venhamos ser uma nova criatura. Então eu tenho que ir abandonando o velho homem. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso. Nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26, onde nós encontramos o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Prestou atenção? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai achá-la. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Lembram que eu acabei de dizer que nós temos que ouvir a palavra com a motivação correta? Eu quero deixar um alerta aqui. Inclusive, eu alertei ontem os queridos irmãos com os quais eu tive a videoconferência, irmãos de congregações novas que estão se formando pelo projeto Quero Congregar, congregações que ainda não têm alguém na responsabilidade do pastorado local, e com eles eu tenho tido videoconferências toda quinta-feira à noite, às 20 horas, para quem é de Porto Velho, 19 horas, né? Para quem é do Acre, 18 horas, e eu tenho tido essas videoconferências que têm sido uma bênção, muito edificantes, onde nós temos ouvido uns aos outros, tem sido maravilhoso. E ontem eu alertei os irmãos que se nós buscarmos a Deus por medo do inferno ou por interesse do céu, da salvação, Deus conhece o nosso coração. E essa não é a motivação correta. Então escute, nós não temos que buscar a Deus para sermos salvos. É por isso que no site do nosso ministério, você não encontrará lá uma página onde esteja ensinando como ser salvo. Porque se alguém busca a Deus para ser salvo, não será salvo. Não será. A menos que nesse processo desperte para amar a Deus. Porque nós temos que buscar a Deus porque nós o amamos. Porque nós queremos Deus. E não por qualquer interesse material ou mesmo espiritual. Então é interessante que há muitas pessoas que condenam aqueles que buscam a Deus por interesse material, mas também estão buscando a Deus por interesse, só que interesse espiritual, interesse de ser salvo, ou interesse de ter dons, de se mostrar para os outros como cheios do poder de Deus, interesse de, como eu já mencionei, né, a respeito de estar mostrando conhecimento bíblico, e não é esse, não deve ser essa a nossa motivação. Nós temos que buscar a Deus apenas porque nós o amamos, porque nós amamos a Cristo, e nós o amamos porque compreendemos o quanto Ele nos amou. Então, nós precisamos renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo porque o amamos. Então, repetindo o que Jesus nos alertou aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz. Cruz, naquele tempo, significava uma coisa apenas, irmãos. Significava a pior morte possível. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, se você quiser me seguir, que você esteja disposto a morrer por amor de mim,
por me amar, que você esteja disposto a renunciar à sua vida até a morte. Você está disposto a isto? Porque pode ser que por seguir a Jesus, nós tenhamos que ser perseguidos. E, na verdade, Paulo disse que todos que piamente viverem em Cristo Jesus serão perseguidos. E muitas vezes, perseguidos até pelos nossos familiares, geralmente é assim que acontece, que não vão entender essa mudança em nós, essa regeneração em nós, e perseguidos até pelos próprios religiosos hipócritas, que não vão também aceitar que nós levemos Cristo a sério, porque, infelizmente, há muitos que se dizem cristãos, mas que colocam uma capa de religiosidade, mas que não são pessoas sinceras, realmente honestas, que não são pessoas verdadeiras, são pessoas falsas, hipócritas, que ficam procurando pecado nos outros, mas que não olham para dentro do próprio coração. João capítulo 12, versículos 24 e 25. Vejamos o que o Senhor Jesus nos disse aqui. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, aqui o Senhor está nos lembrando, falando a respeito primeiro dele mesmo, que ele morreu, né, na cruz, mas que isto resultou em muitas vidas, em muito fruto, né? Muitas pessoas que nasceram de novo por meio deste ato de Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados e que fez isso na vida de todos aqueles que nele creem. Então, todos aqueles que creem em Cristo são perdoados dos seus pecados mediante a fé nele, porque se arrependendo dos pecados, tem a remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus vertido na cruz, que nos purifica de todo pecado, que nos regenera, por meio da fé nele. E a primeira evidência da fé é o arrependimento. Então, estou falando aqui de arrependimento. Já temos um vídeo a respeito disso na série do discipulado, e não me lembro agora o número deste vídeo na série, mas enfim, depois você veja lá no discipulado qual é o número. Se você não assistiu, assista. É muito importante. Se você achar que é muito longo, que você assista em 2 partes, né? Mas é muito importante, porque arrependimento não é apenas um lamento pelo mal cometido, mas é a compreensão de que temos que abandonar aquele pecado e que temos que andar em novidade de vida. Então, aliás, aqui mesmo em João 12, no versículo 26, o Senhor Jesus dirá a respeito disso: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, veja que interessante, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Não seria o contrário? Não seria o caso de Jesus ter dito: onde o meu servo estiver, eu estarei com ele? Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse. Foi: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que quem realmente o segue será guiado pelo Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo mandar ele fazer, ele vai obedecer, ele vai fazer. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aleluia, glória a Deus. Então não é o caso de nós gloriarmos a nós mesmos, mas de sermos humildes, de nos humilharmos, e ele, o Pai, a seu tempo, segundo a sua maneira e vontade, exaltará aqueles que o amam. Amém? Mas não busquemos a Deus por interesse de sermos exaltados, nada disso. Eu quero lembrar você que nós estamos aqui respondendo a seguinte questão: como se dá o processo de regeneração, ou seja, de Cristo ser formado em nós. Então, em primeiro lugar, pelo Evangelho. Em segundo lugar, quando recebemos este Evangelho, ou seja, quando recebemos a Cristo com fé.
Em terceiro lugar, fé que resulte em arrependimento quando morremos para nós mesmos. E, em quarto lugar, que se processa na formação de Cristo em nós. Ou seja, quero convidar então você para ver isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Nada melhor do que explicarmos isso lendo os próprios textos bíblicos. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Escutem o que Paulo escreveu aqui aos Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então vejam, por que Paulo estava dizendo de novo? Porque Paulo já havia pregado o evangelho aos Gálatas. Ele já havia pregado o evangelho aos Gálatas. E os Gálatas haviam se convertido a Cristo. Porém, depois da partida de Paulo da região da Galácia, tá? Quando fala os Gálatas, são os habitantes de uma região chamada Galácia, que foi aquela primeira região em que Paulo pregou o evangelho como missionário, na companhia de Barnabé. Tá? Então, nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, mais precisamente a partir do capítulo 11, se não me falha a memória, ou não, do 12, né? Do 13, melhor dizendo. Atos, capítulo 13, isso mesmo, né? Versículo 2, que diz que servindo eles, os irmãos de Antioquia, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, então o Espírito Santo não é uma energia como energia elétrica, né? O Espírito Santo é Deus também, Deus falando conosco, Deus atuando em nós. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, que depois foi chamado Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A respeito de jejum, vamos falar mais adiante. Mas vejam que os cristãos jejuavam. Paulo jejuava, Barnabé jejuava. E hoje há aqueles que dizem que o jejum não é necessário, que o jejum, bom, se você não quiser jejuar, tudo bem. Mas o jejum é algo que temos que considerar e a respeito disso vamos falar mais adiante, tá bom? Eu não tenho que jejuar para ser salvo, então não entenda dessa maneira, tá? Mas o jejum tem a sua importância também, e não foi por acaso que quando os irmãos estavam num propósito de oração e jejum, que o Espírito Santo falou com eles, tá? Não foi por acaso isso. Veja que o Espírito Santo não disse parem de jejuar, não. O Espírito Santo, enquanto eles oravam e jejuavam, deu-lhes uma direção de que Paulo e Barnabé fossem separados para a obra missionária. E aí no capítulo 13 e 14 nós encontramos Paulo e Barnabé pregando o evangelho na região da Galácia. E aí nós encontramos aqui Paulo escrevendo essa epístola aos Gálatas, repreendendo os Gálatas, porque depois da partida dele, chegaram outras pessoas anunciando um evangelho que não era evangelho algum, anunciando que eles teriam que guardar a lei de Moisés e que eles teriam que ser circuncidados, porque do contrário, eles não estariam realmente convertidos a Cristo. E o evangelho de Cristo não é isto, irmãos, não é isto. Então, esta controvérsia, inclusive, nós encontramos em Atos, capítulo 15, e a solução para essa controvérsia nós encontramos na palavra de Pedro, quando ele, então, assevera o seguinte, no versículo 11, versículo 10 também, 10 e 11, para um melhor entendimento. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, e no caso estes discípulos não judeus, um jugo que nem nossos pais, ou seja, os judeus, e nem nós podemos suportar, porque Pedro também era judeu. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, salvação unicamente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus.
o que não significa que não tenhamos que praticar boas obras. Porém, não praticamos boas obras para sermos salvos, mas como consequência da nossa salvação, como consequência da nossa fé, de nós estarmos em Cristo, de Cristo estar em nós. Nós já vimos a respeito do que é fé também aqui no Discipulado. É um dos vídeos mais importantes da série, em que nós aprendemos que fé não é apenas acreditar em Jesus, mas é também confiarmos nele para a nossa salvação e nos comprometermos com os seus ensinamentos, porque a fé é uma adesão a Cristo, é estarmos unidos a Cristo. Por isso que o evangelho que mais fala de fé é o que nos traz a parábola de que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados nesta videira, que unidos a Cristo vamos dar muito bom fruto para a glória de Deus. Então, aqui no quarto ponto, nós vemos que o processo da regeneração, que começou com, em primeiro lugar, ouvir o evangelho, em segundo lugar, ouvir com fé, em terceiro lugar, fazendo com que venhamos renunciar a nós mesmos, então, com a primeira evidência dessa fé, que é o arrependimento, e em quarto lugar, em nos mantermos neste evangelho, em nos mantermos em Cristo. E os Gálatas, por influência daqueles, que podemos chamar de cristãos judaizantes, e hoje há muitos assim, são aqueles que até gravam vídeos no YouTube usando um kippá, aquele gorrinho judaico, e às vezes tendo uma barba bem comprida, e que dizem que tem que se guardar o sábado, literalmente falando. Ainda teremos aqui um discipulado sobre essa questão do sábado. Cristo Jesus é o nosso sábado. O sábado no Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. A palavra sabá, de onde veio sábado, significa descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Por isso ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós já entramos nesse descanso. Nós guardamos o sabá porque guardamos Cristo em nosso coração. Quem está em Cristo está guardando o verdadeiro sábado. Tá? Então eu guardo o sábado, o verdadeiro eu guardo, que é Cristo Jesus. Amém? Então, bom, vamos prosseguir aqui. Agora, se alguém ainda guarda o sábado literalmente, eu não o vejo como inimigo, eu só o vejo como um irmão em Cristo que tem que ser esclarecido a respeito do Evangelho. E os Gálatas estavam, lamentavelmente, aí voltando, nem vou dizer voltando, porque a maioria delas era gentil, eram gentios, ou seja, não judeus, e agora estavam sendo seduzidos, por práticas judaicas desnecessárias para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Você que está acompanhando aqui o discipulado, percebe, estamos ou não estamos crescendo em Cristo Jesus? Não sei se você está acompanhando aí na estreia desse vídeo no canal A Deus Toda a Glória, no sábado às 18 horas. Estou gravando no dia 1º de setembro, mas o vídeo é publicado no dia 2, como estreia, como se fosse ao vivo, Então, se você está crescendo em Cristo, se você está sendo transformado, puxa, escreva aí no chat, e sem nenhuma necessidade de qualquer ordenança judaica concernente à lei de Moisés, porque você está percebendo do que se trata o Evangelho, qual é o cerne do Evangelho, no que se resumia a lei e os profetas, como o próprio Senhor Jesus disse, por exemplo, em Mateus 7,12, ou como depois também em Mateus nós encontramos quando o Senhor Jesus fala, respondendo à pergunta qual o maior mandamento, e o Senhor Jesus então dirá que a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ele podia parar aí a resposta, Porque haviam perguntado a ele qual era o grande mandamento. Mas o Senhor Jesus prosseguiu. Estou em Mateus 22, agora versículo 39.
E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam que interessante. E o segundo, semelhante a este. Semelhante a este? Como assim? Como assim? O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento, como dizem algumas versões. Jesus aqui estava se referindo a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas então ele diz que o segundo grande mandamento é semelhante ao primeiro. E o segundo grande mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Cristo nos leva ao âmago da lei e dos profetas. Ele nos faz viver segundo a sua vontade, compreendendo que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que nós amemos a Deus, que nós então venhamos nos abster de tudo que aborrece a Deus, de tudo que Deus condena, de tudo que desagrada a Deus. E isto, amados, ninguém precisa ensinar. Você sabe o que é certo, o que é errado. Ande no que é certo. Faça o que é correto. Agora, poder para fazermos isso, poder para não pagarmos o mal com o mal, mas para pagarmos o mal com o bem, nós só encontramos no Espírito Santo de Deus. Então é preciso que ele habite em nós. E você que conheceu o evangelho verdadeiro, genuíno, que Paulo havia pregado aos Gálatas, mas depois alguém quis acrescentar coisas. E aí Paulo então diz o que para os Gálatas, no capítulo 4, versículo 19? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então escute com atenção. Você, a quem o verdadeiro evangelho foi pregado, evangelho que nos ensina que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Se você compreendeu o que é fé, você vai se arrepender dos seus pecados e vai conhecer a Cristo. Então, em quarto lugar, não é apenas rejeitar a si mesmo, é agora renunciar a práticas erradas, é agora você se encher do Espírito Santo de Deus. É agora você ter Cristo crescendo em você. Cristo crescendo em você. Cristo, irmãos, Cristo. Não estou falando de lei, não estou falando de uma relação de coisas que você não pode fazer, né? De vez em quando as pessoas me perguntam: pastor, eu posso fazer uma tatuagem? É uma tatuagem pequenininha, escrito Jesus. Ora, você não nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, é a mim que você tem que perguntar isso? Você não é a habitação do Espírito Santo? Porque se você é a habitação do Espírito Santo, e já falamos a respeito disso, né? Qual é o templo onde Deus habita, né? Então, se você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem intimidade com Deus. Você tem que ser guiado não por mim. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, pergunte a ele: Espírito Santo de Deus, eu devo fazer uma tatuagem? Senhor, eu devo fazer uma tatuagem? Senhor, isso vai te honrar? Isso vai te glorificar? Ou isto será uma pedra de tropeço? Ou isto será um escândalo para pessoas se converterem a ti? Pergunte ao Senhor em relação a tudo. Pergunte. E o Espírito Santo vai falar com você. Então, se você se sentir incomodado a não fazer, não faça. E, francamente, eu não creio que a vontade de Deus seja qualquer pessoa fazer uma tatuagem. Não creio que essa seja a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu vejo alguém que se diz convertido a Cristo com uma tatuagem, o que eu penso é: essa tatuagem foi feita antes da conversão. E eu não vou condenar essa pessoa por isso. Agora, se ela faz depois de convertida, francamente, eu não creio que o Espírito Santo deu essa orientação, sabe? Gastar dinheiro com isso, mesmo que faça de graça. Não é assim que Deus quer ser glorificado em nossas vidas, com escrito Jesus, seja mesmo na testa ou seja onde for. Não é assim, irmãos. Mas é com as nossas atitudes, queridos, dando muito bom fruto, é que Ele é
glorificado em nós. Veja o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o que? As vossas tatuagens? Não. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando alguém vê que a nossa atitude mudou, essa pessoa vai glorificar a Deus. Agora, os Gálatas, que já haviam recebido o verdadeiro evangelho, estavam se desviando de Cristo, estavam tirando o foco da pureza e simplicidade que há em Cristo e estavam querendo acrescentar às suas vidas práticas judaizantes desnecessárias para a nossa salvação. Então, Paulo, por isso, diz a eles que de novo ele estava sentindo as dores de parto, do novo nascimento naqueles irmãos. Aqueles irmãos, escute, isso é muito sério. Aqueles irmãos já haviam nascido de novo, mas estavam interrompendo o processo de Cristo neles ser formado. Então escute com atenção, uma pessoa que um dia nasceu de novo, ela mesma pode interromper o processo de regeneração se ela tirar o foco de Cristo Jesus. Por isso é tão importante lermos e relermos até que Cristo nos leve para a glória, nós lermos e relermos o Novo Testamento. Sempre, sempre. Não estou dizendo que você não tem que ler o Antigo, mas o problema é que muitos que se dizem cristãos só leem o Antigo. Só leem o Antigo. E querem ficar monitorando as outras pessoas como se fossem fiscais da lei, do que as pessoas devem ou não devem fazer. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida, por favor. Cuide da sua vida. E tenha paciência com o processo de regeneração nos irmãos. Tenha paciência com esse processo na vida deles. Pare de julgar o seu irmão. Pare com isso, com essa religiosidade hipócrita. Se na sua congregação tem alguém na responsabilidade pastoral, é esta pessoa que vai chamar em secreto aquela pessoa que precisa ser melhor orientada, conversar com ela, orar com ela, mostrar na palavra onde ela está errando, mas não é você. Agora, se você quiser fazer isso, lembre das orientações de Jesus. Chame o seu irmão em secreto, converse com ele, claro, com amor. Se essa pessoa não aceitar a sua palavra, leve mais alguém depois para falar com esse irmão, para tentar com mais uma ou duas pessoas, tentar convencer aquele irmão, de que ele precisa se arrepender. Se mesmo assim não houver uma mudança, aí você fala com toda a igreja a respeito disso, não para envergonhar o irmão, mas para que aquele irmão venha se consertar. Agora, o problema é que às vezes há pessoas que veem pecado onde não há pecado. E a religiosidade hipócrita faz muito disso. Vê diabo em tudo e chama tudo de pecado. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com essa hipocrisia. Por isso é tão importante ler e reler o Novo Testamento, porque aí você não vai entender errado o Evangelho. Você será liberto dessas ordenanças de homens, tradições religiosas desnecessárias para a nossa salvação. Então, muita paciência com esse processo de regeneração. Olha, eu até me lembrei que eu ensinei a respeito de paciência quando eu estive atendendo ao convite do querido pastor Anderson, da Igreja Bíblica Cristã em Belo Horizonte, que me convidou para ensinar na escola bíblica dominical. E eu ensinei sobre a paciência, sobre a importância da paciência. E uma das coisas que eu disse é que temos que ter paciência não apenas com os outros, com esse processo de regeneração que os nossos irmãos estão passando, mas paciência também conosco, com o processo de regeneração na nossa própria vida. Você tem tido paciência com você mesmo? Temos que ter paciência conosco, irmãos. Então, é um processo que leva tempo, tá? Ninguém muda completamente de um instante para o outro.
A menos em relação a abandonar, por exemplo, vícios. Abandonar vícios já é algo que há geralmente muitos testemunhos de pessoas que realmente largaram a bebida, largaram o cigarro, largaram drogas de um instante para o outro, largaram a pornografia de um instante para o outro, quando realmente caíram em si e perceberam que precisavam de um Salvador, que por si mesmos eles não iriam se salvar, e que esse Salvador é Cristo, e se renderam a Cristo de todo o coração, se renderam a Cristo, se humilharam diante dele e rogaram: Senhor, livra-me, transforma-me, salva-me. E foram, assim, transformados de um instante para o outro. Agora, nós ainda vamos, ao longo da nossa caminhada em Cristo, ainda vamos, infelizmente, cometer delitos, né? Não porque queremos, mas porque às vezes não estamos vigiando o quanto deveríamos, não estamos orando o quanto deveríamos, não estamos meditando na palavra o quanto deveríamos. Antes de prosseguir, eu queria ainda neste quarto ponto que você visse comigo Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: aos quais, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Então a vontade de Deus é que Cristo seja formado em nós. Então permaneçamos em Cristo. Permaneçamos conhecendo seus ensinamentos e crescendo nos seus ensinamentos. Aqui mesmo em Colossenses, no versículo seguinte, ele fala: a quem anunciamos, ou seja, anuncia a Cristo. Esse é o primeiro passo para o novo nascimento, conhecer a Cristo. A quem anunciamos, admoestando a todo homem. Então aí está o segundo passo, que claro, o segundo passo é fé, mas depois arrependimento, como primeira evidência da fé. E o que é admoestar? É justamente mostrar aonde tem que haver uma mudança, uma transformação para a glória de Deus. Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então veja, há um processo até que venhamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. O alvo é esse, o alvo é a perfeição. Queridos irmãos, quando o Senhor Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai nos céus, ele não estava zombando de nós, como se isso fosse impossível. Não. É possível com o poder dele em nós. Quando Cristo está em nós, o seu Espírito Santo habita em nós, nós nele vamos sendo transformados. Agora, esse processo de transformação, ele se dá por meio também da lavagem da palavra, tá? Pela purificação da palavra. Então eu preciso meditar na palavra constantemente e estar vigiando em relação ao que a palavra me ensinou a fazer. Deixe-me ver quanto tempo aqui. Meu Deus, já está muito longo esse vídeo. Eu vou ter que prosseguir esses 3 últimos pontos no próximo vídeo. E orando, irmãos, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar a respeito desses 3 próximos pontos. A importância de meditarmos na palavra, a importância de vigiarmos e a importância de orarmos. Os 3 ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Eu não posso ler a palavra o dia todo. Não. Mas você pode lembrar da palavra o dia todo. Por isso é tão importante memorizarmos textos bíblicos, como os judeus memorizavam, né, os textos da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco.
Nós também temos que memorizar a palavra, irmãos. Temos que memorizar os ensinamentos de Cristo e neles vigiarmos, e para que consigamos fazer isso, orarmos por essa transformação. Bem, como que eu vou chamar o próximo vídeo? Porque eu esperava concluir aqui o assunto hoje do processo da regeneração. Eu não sei como que eu vou chamar, depois eu penso nisso, mas vou aí na próxima semana continuar o assunto. Mas desde já eu adianto, você tem que ler a sua Bíblia todos os dias, você tem que orar todos os dias para que a palavra que você está lendo no Novo Testamento, tá, na Nova Aliança, seja aplicada na sua vida e você consiga viver essa novidade de vida em Cristo. E você tem que vigiar constantemente para andar nesse caminho, para a glória de Deus. Amém? Então, agradeço por você estar acompanhando até aqui. Peço desculpas por esse vídeo ter ficado tão longo, mas foi necessário. E no próximo nós veremos a respeito dos 3 próximos passos do processo da regeneração, que já adianto, é sermos lavados pela palavra, sendo por ela também transformados, o que vem por meio da oração, e nos mantemos nesse caminho pela vigilância. Amém? Então, se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e eu responderei o quanto antes. E que Deus muito te abençoe e que você esteja sempre, mais do que querer ser abençoado, que você queira sempre ser uma bênção, porque para isto nós nos convertemos a Cristo, para darmos muito bom fruto para a sua glória. E é por isso que encerramos juntos sempre dizendo: e a Deus toda glória.